Doutor, você sabia aí que o uso indiscriminado de adoçantes pode causar danos à saúde? Pois é. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Carolina Dias. Muito boa tarde, doutora Carolina. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar participando aqui do Band Mulher. É um prazer. Carolina, me fale, o adoçante é mocinho ou é vilão na nossa saúde? Então, o excesso de tudo é sempre vilão, né? Eu sempre falo que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, o adoçante ele não foge a essa regra. Infelizmente, qualquer tipo de adoçante, inclusive a OMS fez um alerta, né, no final do ano de 2023 a respeito disso, de que o excesso dos adoçantes, eles podem, inclusive, desenvolver o diabetes tipo 2 e aumentar ainda mais o consumo do paladar doce, né? Porque o nosso paladar ele é adaptável. Então, quanto mais a gente utiliza os adoçantes, substituindo o açúcar, achando que está fazendo uma boa escolha, infelizmente a gente pode estar predispondo aí o consumo excessivo e mudando até o nosso paladar. As papilas gustativas, elas são adaptáveis. Então, se a gente se exceder no consumo do adoçante, a gente vai estar sempre achando que, por exemplo, um suco de laranja é azedo, quando não é. Um suco de laranja ele é extremamente doce. Porém, se a gente coloca adoçante, ao passar a tomar o suco de laranja sem nada, a gente vai achar o suco de laranja azedo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Pois é, minha mãe diria que tudo demais são sobras. Verdade. Então, eu sempre acabo seguindo isso aí. Queria que você falasse sobre os tipos de adoçantes. Você falou aí que qualquer tipo, então não tem um tipo só, né? A gente tem os adoçantes químicos, né? E um dos piores aí a gente tem o aspartame, né? E muitos utilizam, inclusive antes de ser nutricionista eu utilizava o aspartame porque é muito zero, aquelas coisas, né, que a gente vê aí. Acho melhor não citar nomes, mas enfim, é muito ruim porque é química, é química mesmo, é tóxico para o corpo. E os mais leves e mais naturais, por exemplo, o melhor que a gente tem ainda é o stevia. Né? Algumas pessoas, alguns pacientes falam para mim, poxa, Carol, mas o stevia tem um sabor não tão... Porque o aspartame, por exemplo, ele se assemelha mais ao açúcar mesmo. Mas é o mais natural, porque o corpo ele consegue metabolizar, vem de uma folha. O stevia. Então, a gente consegue ainda, sim, ter adoçantes mais naturais. E tem adoçante em pó e adoçante líquido. Isso que você está fazendo de tipos, também tem esses subtipos, então? Não, isso daí não interfere, não. A forma física não interfere. Por exemplo, o xilitol a gente consegue em alguns formatos de líquido também, mas, em geral, ele é vendido mais em pó. Também é um adoçante mais natural, porém o stevia ainda ganha dele. Mas eu diria que o ideal seria a gente evitar o consumo, passar a... Eu digo sempre o paladar é adaptável. Por exemplo, se você usa um cafezinho com açúcar e passa a utilizar adoçante, com o passar do tempo, digamos que você use 5 gotas de adoçante, passa a utilizar 3. Né? No início vai ficar ruim o sabor, né? O seu corpo vai se acostumar com o passar do tempo, o sabor ele vai diminuindo ali. E quando você vê, você já está tomando um café sem adoçar. Mas o mais perigoso disso tudo não é nem aquele cafezinho que a gente usa 2, 3 no dia. É mais a questão mesmo dos refrigerantes. Porque a forma mais, em maior quantidade que a gente utiliza os adoçantes são os refrigerantes. Porque as pessoas pensam assim, Coca zero, é zero açúcar. Então, eu vou consumir e não vai me engordar. Indiscriminadamente. Mas ali tem muito, a gente chama de adoçante, mas o nome é edulcorante, né, que são os adoçantes. Então, infelizmente, não é no cafezinho. A gente não está falando de uma pessoa que toma 1, 2 cafezinhos ao dia. Não é essa pessoa. O que a gente está falando até mais é da questão dos próprios refrigerantes. Por isso que muitos nutricionistas falam, melhor até um refrigerante normal, que você tome do que ficar tomando 10 zero açúcar, achando que está bombando, quando na realidade você pode estar se prejudicando. E os produtos diet? Você falou dos refrigerantes, mas existem outros produtos, sorvete, chocolate, isso também em quantidade excessiva? Exagerada, com certeza. Tudo que tiver adoçante, que você lê lá no rótulo, edulcorante, adoçantes em excesso, não é interessante. O que a OMS alertou naquela época, que muitos falaram, nossa, que absurdo, a OMS está alertando que não pode mais, o que a gente vai fazer? O açúcar é ruim, os adoçantes são ruins. Na realidade, o que eles estavam tentando falar ali, que acho que poucas pessoas entenderam,
mostram realmente é que a gente tem que aprender a sentir o sabor das frutas. Passar a tomar um suco realmente da fruta e não do adoçante. Né? Porque a gente pega a fruta e coloca o adoçante. A gente toma o suco do adoçante, eu falo nisso, né? Então, se a gente passar a diminuir, o nosso paladar ele é adaptável e a gente começa a sentir mais o sabor realmente das próprias frutas. E quem dá adoçante para criança é recomendável? Não pode, de jeito nenhum. Aí a gente tem o mel, tem o açúcar do coco, né? A não ser aquela criança que tem o diabetes tipo 1, né? Que é aquela que já nasce com o diabetes. Infelizmente, aí a gente tem o stevia, que realmente não utilizar nada. Por exemplo, o meu filho, ele toma sem nada. Ele realmente, eu adaptei isso. Eu não entreguei doce para ele quando ele era pequenininho. E hoje, claro, ele tem 10 anos, dizer que ele não come doce é uma mentira. Mas o adoçante eu já não utilizo e os sucos ele toma sem nada. Entendi. Realmente. Tem alguma relação do uso de adoçante com doenças cardiovasculares? Sim. Na realidade, os adoçantes, o que acontece com a questão do adoçante? Quando o nosso organismo ele recebe o paladar doce, o nosso corpo ele começa a produzir inevitavelmente a própria insulina. Então, com o passar do tempo, a gente pode se predispor à resistência insulínica, produzir diabetes e também acumular a própria gordura, né, nas paredes das artérias. Então, os adoçantes, apesar de não ter a caloria, o nosso corpo ele faz o mesmo metabolismo do açúcar. Por isso é um perigo. Né? Então, tudo em excesso é ruim, inclusive aquilo que a gente acha que não faria mal. Pois é, então tá aí, viu, meu povo? As dicas de doutora Carolina Dias. Quer usar adoçante? Assim, o ideal é que com moderação tá tudo bem, e né? Aprender a utilizar realmente a própria fruta, né? E melhor do que o próprio suco é consumir a fruta, realmente comer a fibra da fruta, que diminui a carga glicêmica da frutose, porque a própria fruta ela tem carboidrato, tem um açúcar dela que é a frutose. Então, por que utilizar açúcar? E se for utilizar açúcar, realmente, aquelas pessoas que não têm diabetes, Carol, eu não quero utilizar química, eu não quero utilizar adoçante, eu vou utilizar açúcar. Eu indico utilizar o açúcar do coco, muito bem. Que é um açúcar que tem uma baixa carga glicêmica e é uma excelente opção para substituir o açúcar realmente e não utilizar a química do adoçante. Muito obrigada, viu, Carol? Por nada, obrigada. Até a próxima.